Eu quero agora que possa colocar já o título desse sermão, ok? É Como nos dias de Ló. E esse aqui é o número 1, porque na realidade esse aqui é um seriado de 3 sermões. Hoje estarei pregando o primeiro, ok? Amanhã eu vou estar no Salto do Céu. Se a internet permitir, então nós vamos estar dando continuidade a esse seriado. Se não, a gente vai estar fazendo, talvez em algum outro lugar. Okay? Mas não deixe de participar, porque são 3 sermões de caráter profético que nos ajudam a entender o tempo do fim, nos ajudam a entender em que momento da história estamos vivendo. Eu coloquei todos os slides aqui no PowerPoint para termos agilidade, porque são bastantes textos bíblicos. Mas a primeira passagem que nós vamos estar lendo agora é Lucas, capítulo 17, versículos 28 ao 30. Enquanto você está procurando esse texto de Lucas, capítulo 17, versículos 28 ao 30, deixa fazer uma introdução que eu tenho feito em muitos sermões. A maioria de nós, quando lemos as histórias de forma especial do Velho Testamento, pensamos que são histórias de fé e de coragem somente. E às vezes pregamos essas histórias como sendo histórias motivadoras que podem nos ajudar a ser melhores. Mas sabem, quando a gente estuda a Bíblia e o Espírito de profecia, descobre que na realidade também são histórias proféticas. Histórias proféticas que nos ensinam, a maioria das vezes, 2 coisas. Nos ensinam acerca do plano da salvação e nos ensinam também acerca do tempo do fim. Ok? Portanto, a história que vamos estudar agora é uma daquelas histórias que é uma história em miniatura acerca do que vai acontecer no tempo do fim. É uma história profética que vai além de simplesmente ser aparentemente uma história de fé e de coragem. Ok? Vamos ler então o texto bíblico. Olha só aqui Jesus falando. Aqui já nas palavras. É uma história profética, ok? Vamos lá. Olha só o que diz aí. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deixa eu te explicar. Percebe como o texto bíblico diz que os dias da vinda do Filho do Homem, quer dizer, os dias da vinda de Jesus, os dias do tempo do fim vão ser como nos dias de Ló. Peraí, então a Bíblia está nos dizendo de que a história de Ló, especificamente aquele momento sobre Sodoma e Gomorra, vai nos ensinar alguma lição importante sobre a vinda de Jesus, sobre o tempo do fim. Quer dizer, a história é uma ilustração sobre como será o tempo do fim. Então vamos lá. Então, para podermos entender o tempo do fim, nós temos que estudar essa história de Ló quando ele morava em Sodoma e em Gomorra. Então vamos lá agora para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, vamos ler o versículo 10 e o versículo 13. Me acompanha agora na leitura. Diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Vamos parar um pouquinho aqui e deixa eu te explicar. As cidades de Sodoma eram cidades
muito prósperas, muito férteis. No passado, Abraão, tio, e Ló, sobrinho, começaram a enriquecer e extender mais e mais seus territórios. E teve um momento em que começaram os servos de cada um a brigar entre si. Ok? Então, considerando essa situação, Abraão falou com seu sobrinho e disse: olha, nossa terra está aumentando, nossas riquezas também, e aí nossos servos estão brigando. Está na hora de nos separar. E eu vou fazer o seguinte: escolhe o lugar onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim vai, tá certo? Mas decida, porque a gente precisa se separar. E aí Ló ficou olhando para um lugar, para outro, e olhou para um determinado lugar e viu que lá naquele lugar era um lugar muito bom, uma terra fértil, uma terra economicamente muito legal. E ele disse: para lá que eu vou ir. E sabem qual era esse lugar? Esse lugar era tudo de bom, como disse aqui, mas esse lugar estava próximo ao quê? A Sodoma e Gomorra. Queridos, quantos de nós muitas vezes trocamos a bênção, por mais aparentemente simples que ela seja, por mais aparentemente pequena que ela seja, por atrações mundanas, por atrações que aparentemente nos prometem prosperidade, que nos prometem que vamos poder aparentemente viver melhor, e que ao final, muitas vezes, acabam sacrificando a nossa própria família. Eu conheço, por exemplo, de irmãos que tinham seu trabalho, ganhavam, vamos dizer assim, o suficiente para poderem viver bem, mas de repente começaram a ter uma oferta de emprego que era muito melhor da anterior, e aparentemente essa oferta era muito boa, só que o grande problema era de que tinha às vezes que trabalhar mais, tinha às vezes talvez que estar mais ausente de casa, viajar mais, e isso implicava ter menos tempo para a família, menos tempo para conversar com a esposa, menos tempo inclusive para brincar com os filhos. E te pergunto, será que valeria a pena sacrificar o tempo da família por interesses materiais, por interesses econômicos, por aparentemente termos mais prosperidade econômica? Bom, essa foi a escolha de Ló, e lamentavelmente não foi uma boa escolha, porque foi uma escolha que trouxe maldição para a sua própria família. E agora você vai ver por quê. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, terras férteis, terra de negócios. Mas Gênesis capítulo 13 e o versículo 13 nos diz o seguinte: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Que coisa interessante. Quando fala acerca da maldade de Sodoma, a Bíblia, para tentar enfatizar como havia muita maldade naquele lugar, ela não somente disse que eram maus. A Bíblia poderia ter dito: não, eram maus, e acabou. Mas enfatiza dizendo assim: grandes pecadores também. E agora eu quero que vocês vejam pelo menos 3 pecados especiais que foram a característica de Sodoma e Gomorra. Por exemplo, um dia, 2 anjos foram visitar Ló em Sodoma e foram lá na casa dele, se hospedaram na casa dele. O povo da cidade ficou sabendo acerca desses anjos. Talvez não sabiam que eram anjos, mas sabiam que Ló estava com 2 hóspedes. E sem nenhuma provocação, sem nenhum motivo, a cidade toda foi lá na casa de Ló, e olha só o que disseram para Ló. Gênesis capítulo 19 e o versículo 5. Gênesis 19, 5. Diz assim: e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que
abusemos deles. Olha só. Sabem qual que era a primeira característica da maldade de Sodoma e Gomorra? A imoralidade sexual. Se vocês fizerem um estudo, aí vai para o Google, acerca da história de Sodoma e Gomorra, vocês vão ver lá, vocês vão ver aí nessa pesquisa, que Sodoma e Gomorra praticavam todo tipo de imoralidade sexual. Okay? E era terrível. Vocês se lembram quando Ló também estava saindo de Sodoma e Gomorra? Aliás, nesse mesmo momento, né? Primeiro, o povo queria abusar dos anjos. E para que não abusassem dos anjos, Ló sugeriu o quê? Vou pegar aqui minhas filhas, vou entregar para vocês e aí vocês fiquem à vontade com eles. De onde será que Ló tirou isso aí? Tá? Agora, vocês lembram também que quando Ló saiu, suas próprias filhas tiveram filhos com seu pai, praticaram incesto. Te pergunto, de onde será que eles aprenderam todas essas coisas? Do ambiente corrupto onde eles viviam. Então, imoralidade sexual. Mas olha só uma segunda coisa. Quando os homens da cidade escutaram um não da parte de Ló, e Ló disse, olha, não vamos poder, eu não vou deixar vocês fazerem nada com esses anjos. Olha só o que aconteceu. Gênesis capítulo 19, versículo 9. Gênesis 19, 9. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro este indivíduo e agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha só essa atitude quando Ló disse que não tiraria os anjos da casa dele. A segunda característica de Sodoma e Gomorra eram cidades violentas. Quando a gente lê a história das guerras, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, vocês vão ver que eles praticavam crueldade com os seus inimigos, né? Os emparedavam, os queimavam vivos, os torturavam das formas mais terríveis. E não somente isso, né? A violência interna também entre eles mesmos se compararia hoje, ou talvez era pior que a violência, por exemplo, que encontramos em São Paulo ou em Rio de Janeiro, ou entre outras cidades como Nova York ou Paris, na França. Violência, extrema violência, era característica também de Sodoma e de Gomorra. Mas olha só agora uma terceira característica que a Bíblia apresenta acerca destas cidades. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49, diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Olha só a primeira palavra que aparece nesse texto, a característica de Sodoma, soberba. Que coisa é soberba? Orgulho. Era um povo extremamente orgulhoso. A prosperidade material conduziu ao orgulho, e esse orgulho levou como consequência, olha só aqui as características, ociosidade e a negligência em relação aos pobres e aos necessitados. Imoralidade sexual, violência extrema e orgulho. Orgulho que levou à ociosidade e também à negligência. Na minha terra temos um refrão que diz que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Não sei se existe também esse refrão aqui no Brasil, mas é uma grande verdade. Deixa teu filho paradinho em casa, que nem reizinho, né? Para muitos pais, os filhos são os reizinhos. Eles não podem fazer nada, né? Não podem lavar prato, não podem limpar casa. É a mãe que arruma o quarto para eles, que cozinha, lava, passa, que faz de tudo. E dessa forma, acabam criando filhos ociosos, que não contribuem para levar os fardos do dia a dia e que se tornam, muitas vezes,
pessoas que acabam aprendendo vícios. Então, tenhamos cuidado com isso. Muito bem, queridos, a partir daqui agora, presta mais atenção. Porque se você entender esse começo ou esse momento da história de Abraão e depois de Ló, você vai entender para onde que eu quero chegar, ok? Nós vamos ver um momento de história que vai nos ilustrar algo que também vai acontecer no tempo do fim. Nós vimos primeiro a história de Sodoma e Gomorra, como eram essas cidades, mas agora nós vamos estar vendo um momento dessa história de Sodoma e Gomorra que vai nos revelar como é que vai ser o tempo do fim. Vamos lá? Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 18, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Se apareceu Deus para Abraão, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, olha só, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda a seu encontro e inclinou-se à terra e disse, olha só, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Vamos entender essa história. Abraão habitava em tendas, estava na sua tenda, fora, aliás, da tenda, e de repente chegaram 3 personagens perto dele. Se você ler toda a história do capítulo 18, você vai perceber que não eram personagens comuns, que na realidade eram 3 anjos, ok? E a um desses 3 anjos, Abraão se dirigiu da seguinte forma, tratou ele de meu Senhor. Interessante. Você vai descobrir no capítulo 18 que eram 3 anjos, mas um desses anjos era o anjo do Senhor. Em outras palavras, um desses anjos, né, o título anjo, porque na realidade é um título também, um desses anjos era o anjo do Senhor. Em outras palavras, um desses personagens era o próprio Jesus. Então eram 3 anjos, um deles era o anjo do Senhor, e esses 3 anjos foram visitar a Abraão e depois a Ló, e levaram para eles 3 mensagens especiais, ok? Presta muita atenção agora no seguinte versículo, ok? Capítulo 18 de Gênesis, versículo 16. Depois de terem conversado um pouquinho com Abraão, terem, eu acho, aparentemente almoçado, inclusive com ele, dice, levantaram-se aqueles homens, aqueles 3 anjos, ok? Dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Entende bem o que vou falar. Quantos anjos foram visitar Abraão? 3. E um deles era o anjo do Senhor, quer dizer, Jesus. Depois de terem conversado e almoçado, esses anjos se levantaram, mas um deles ficou ainda conversando com Abraão. Quer dizer, quantos foram embora? 2, não é isso? 2 foram embora. E eu quero que veja que esses 2 que foram embora, foram para onde? Olha só aqui o versículo. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Gênesis 19, 1 diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se a seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra. Interessante. Olha só, eram 3 anjos que visitaram Abraão, almoçaram, conversaram, e aí se levantaram para ir embora.
2 foram embora e um ficou. Um ficou com Abraão e os outros 2 foram para onde? Foram para Sodoma e Gomorra, tiveram um encontro com Ló e conversaram com Ló. Ok? Isso aqui tem que ficar bem claro, essa parte da história. Agora eu quero que percebam que esses 3 anjos, cada um deu uma mensagem especial que eles tinham que comunicar para Abraão e para Ló. Ok? Cada um desses anjos tinha uma mensagem especial e esses anjos comunicaram essa mensagem para Abraão e para Ló. Então percebam, o primeiro anjo que ficou com Ló, que era o anjo do Senhor, na realidade Jesus, qual foi a conversa que teve o anjo do Senhor com Jesus? Qual foi a mensagem que o anjo do Senhor deu para Abraão? Olha só, capítulo 18 de Gênesis, versículos 22 ao 25. Gênesis 18, versículo 22, diz assim: Então viraram aqueles homens os rostos ali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deixa eu te explicar. Qual foi a conversa do anjo do Senhor com Abraão? Em primeiro lugar, o anjo do Senhor disse para Abraão: Estamos indo para Sodoma. A maldade de Sodoma e Gomorra já chegou no limite. Encheram a taça da iniquidade e estamos indo lá para destruir essas cidades por causa da sua imoralidade sexual, por causa da sua extrema violência, por causa desse orgulho. Chega, está na hora de dar um juízo contra essas cidades. E olha só, agora Abraão se levanta como um intercessor em favor de Sodoma e Gomorra e diz: Senhor, mas espera aí, não será que vai ter algum justo, algum inocente dentro dessa cidade? E o Senhor vai, talvez, tratar esses justos de qualquer jeito? Não. Senhor, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? E Deus disse, o anjo do Senhor disse: não, se tiver 50 não. E aí, Abraão continua, se falaria pechichando com Deus, né? E disse: não, Senhor, mas se houver 40? Bom, se houver 40, não vou destruir. E aí, Abraão foi diminuindo a quantidade. Você sabe dessa história e você depois pode ler toda ela. Mas olha só alguns detalhes dessa história. Quando Abraão estava pechinchando com Deus para ver se ele não destruía por causa dos possíveis inocentes que houvesse lá, claro, Abraão estava pensando em quem? Estava pensando no seu sobrinho Ló, estava tentando salvar ele. Tudo certo. Mas olha só a conversa que tem aqui, né? Aqui no versículo 24, diz assim: Porventura haver 50 justos na cidade, os destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. E olha só o versículo 25: Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? O que Abraão está dizendo? Senhor, faça juízo, julgue Sodoma e Gomorra antes de destruí-la. Por favor, faça um juízo. Quer dizer que a primeira mensagem que o anjo do Senhor conversou com Abraão foi: tem que ser realizado primeiro um juízo. Porque se o juízo não for realizado, como que o Senhor vai destruir? Então a primeira mensagem é uma mensagem de juízo. O Senhor julga. Mas Deus já tinha julgado. E justamente porque tinha julgado é que Deus disse para Abraão: estou indo lá para destruir Sodoma porque já julguei ela. Mas a primeira mensagem é uma mensagem de juízo. Mas vamos ver agora as mensagens dos outros 2 anjos que deram para Ló. Quando eles chegaram lá em Sodoma e Gomorra, eles conversaram com Ló e deram
algumas mensagens para eles. Qual foi a segunda mensagem? O segundo anjo. Agora com Ló, agora em Sodoma e Gomorra, e olha só o que disse para Ló. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém aqui mais? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade? E que eles disseram? Ou um deles disse: faça-os sair deste lugar. Qual foi a mensagem do segundo anjo? Saiam de Sodoma e Gomorra, porque esse lugar aqui não é um lugar bom. Saiam de Sodoma e Gomorra. Mas vamos agora ver a terceira mensagem. Olha só em Gênesis capítulo 19, versículos 13 e 14. Gênesis 19, 13 e 14. ¿Por que nos vamos destruir este lugar? Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Bom, a segunda mensagem dos anjos que foram visitar Ló foi: saiam de Sodoma e Gomorra. Só que a terceira mensagem foi que saiam porque essa cidade vai ser destruída. Me entenderam? Saiam porque essa cidade vai ser destruída. Ok? E interessante, né? Primeira mensagem foi uma mensagem de juízo. Segunda mensagem foi: saiam da cidade. E a terceira mensagem foi: saiam porque a cidade vai ser destruída. Ok, gente, agora muita atenção ao que eu vou perguntar agora. Essa história se parece com alguma outra coisa que você conhece? Essa história se parece com alguma coisa que talvez vai acontecer no tempo do fim? Sim ou não? Sim. Com que história? Ou com que momento? A Bíblia diz que no tempo do fim, Deus vai também enviar 3 anjos a esse mundo, para dar 3 mensagens para esse mundo, certo? Essas mensagens, no livro de Apocalipse, são conhecidas, Apocalipse 14, como a mensagem do quê? Dos 3 anjos. Muito bem. Claro, os 3 anjos de Apocalipse 14 são anjos simbólicos. Na realidade, é o povo de Deus no tempo do fim que vai estar pregando essas 3 mensagens. Mas Deus também vai estar enviando 3 mensagens para esse mundo, que vai ficar praticamente muito parecido, ou talvez pior que Sodoma e Gomorra. Por que Deus vai enviar essas mensagens? Porque esse mundo vai praticar e já está praticando os mesmos pecados de Sodoma e Gomorra. E vai estar também enchendo a medida da iniquidade, e Deus vai dizer: chega. Vamos dar uma olhada nessas mensagens. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Aqui está a mensagem do primeiro anjo, simbólico, com uma mensagem para o povo de Deus no fim, para o mundo no geral. De pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Que coisa interessante. O versículo 6 fala acerca da mensagem que vai ser realizada. Fala acerca da mensagem que vai ser pregada a todo mundo, tá certo? Mas a mensagem central que aparece aqui, esse anjo pregando, é o quê? A hora do juízo chegou. A mesma mensagem que o anjo do Senhor deu para Abraão. Esse mundo também
vai chegar ao limite e Deus vai dizer, gente, eu vou julgar esse mundo. Porque o pecado tem se desenvolvido tanto que chega. Temos que parar com isso, né? Porque senão esse mundo vai se autodestruir. Percebe? A primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo é uma mensagem acerca de que o juízo chegou e que Deus já começou a julgar esse mundo para definir quem vai se salvar e quem vai se perder. Ok? Vamos lá. Vamos para a mensagem do segundo anjo. Olha só o que diz a mensagem do segundo anjo. A mensagem do segundo anjo diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Qual que é a segunda mensagem? Caiu Babilônia. Mas o que significa caiu Babilônia? Dá uma olhada aqui nesses versículos que vão nos ajudar a entender. Apocalipse capítulo 18. Eu vou ler diretamente versículo 2, tá certo? Essa aqui é a continuação, vamos dizer assim, da mensagem do segundo anjo, só que nos explicando o que significa caiu Babilônia, ou o que implica a queda de Babilônia. Olha só o versículo 2. E chamou e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. E olha só o que diz o versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia, que dizia? Sai dela, povo meu. Quer dizer, a mensagem do segundo anjo é: caiu Babilônia. Ela está cheia de pecados, de abominações. Portanto, meu querido povo, o que está Deus dizendo? Saia de Babilônia. Te pergunto, qual foi a mensagem do segundo anjo para Ló? Sai de onde? De Sodoma e Gomorra. E a mensagem do segundo anjo profético do tempo do fim é a mesma mensagem. Babilônia caiu, olha os pecados, as imoralidades, a corrupção é tremenda, você precisa sair de Babilônia. Mas vamos para a terceira mensagem profética no tempo do fim. A terceira mensagem diz assim, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Resumindo a mensagem do terceiro anjo, o segundo anjo disse: saiam de Babilônia. Por que temos que sair de Babilônia? O que diz o terceiro anjo? Porque Babilônia vai ser destruída. Por isso você precisa sair. Interessante. Ok? Agora, eu quero que vejam um outro texto bem interessante. Quando os anjos estavam na casa de Ló, e a cidade toda foi lá querendo abusar de aqueles anjos, Ló disse: não, eu entrego minhas filhas, mas não os anjos. E eles insistiram. E sabem o que aconteceu? Os anjos saíram na porta, certo? E tentaram conversar com os habitantes da cidade, certo? Esses habitantes estavam encegueceram fisicamente todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Só que a cegueira física desses moradores de Sodoma era um símbolo da verdadeira cegueira espiritual que eles estavam vivendo. Sabem de uma coisa? Até o momento que os anjos saíram à porta e conversaram com eles, ainda quando os anjos estavam tentando fazerem eles desistir, o povo de Sodoma tinha oportunidade, o povo de Sodoma teria oportunidade de salvação. Mas sabem o que aconteceu depois que
os anjos conversaram com eles, olha só o que aconteceu. Gênesis, aliás, deixa voltar um pouquinho mais. Gênesis capítulo 19, versículo 10. Gênesis 19, 10 diz assim: aqueles homens, porém, os anjos, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa. E o que eles fizeram? Fecharam a porta. E quando os anjos fecharam a porta, sabem o que aconteceu? A oportunidade de salvação de Sodoma e Gomorra acabou. A porta da graça se fechou para Sodoma e Gomorra e eles não tiveram mais oportunidade de se arrepender, de sair de Sodoma e Gomorra para tentar salvar suas vidas. Vocês sabiam que no tempo do fim, depois que os 3 anjos proféticos do Apocalipse pregarem suas 3 mensagens, vai também ter uma porta que vai se fechar, uma porta que agora está aberta, uma porta que agora nesse momento está assim, aberta à vontade, né? Para todos os que quiserem entrar, essa porta vai ser fechada. E eu quero te mostrar agora um versículo que vai nos dar o momento, ou nos fala acerca do momento em quando essa porta for fechada, a porta da graça. Quer dizer, a porta da oportunidade para se arrepender, para entregar o coração a Jesus. Estamos vivendo ainda tempo de graça e salvação. Todos aqueles que desejarem hoje seguir Jesus, entregar seu coração a Ele, têm a oportunidade de poder entregar sua vida a Ele. Só que esse tempo um dia vai terminar. E quando esse tempo terminar, Jesus lá no céu vai levantar suas mãos em alto e vai dizer as seguintes palavras. As palavras que estão aí em Apocalipse 22, 11. E que diz o seguinte: quem é ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O que significam essas palavras? Jesus disse, olha, quem é injusto, continue fazendo injustiça porque já não faz mais diferença. Sua vida já está selada para a perdição. Então, se você tentar ser bonzinho agora ou continuar sendo ruim, tanto faz. Porque já todos os que foram selados para a salvação já estão selados, os que foram selados para a perdição já estão selados também para a perdição. Quem for justo, continue fazendo justiça. Está selado para a salvação. Nada vai mudar isso porque sua vida já está selada para a salvação. Está me entendendo? Essas palavras de Apocalipse 22, 11, são palavras fortes, são palavras duras. Depois do pronunciamento dessas palavras, com Jesus levantando suas mãos ao alto, a porta da graça para esse planeta terminará, se fechará e o tempo de graça terminará. Querido, eu preciso orar com você agora. E eu preciso dizer que a porta da graça não se fechou. E que como a porta da graça não se fechou, ainda temos oportunidade para entregar nosso coração a Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador. Os sinais que estão acontecendo, e talvez de forma especial esse sinal em relação à pandemia do coronavírus, estão nos dizendo que Jesus está mais próximo de chegar. Porque se você vai para Lucas 21 e para Mateus 24 e Marcos 13, lá fala dos sinais da vinda de Jesus. E diz que haveria terremotos, guerras, fomes, mas também diz que haveria epidemias. Já houve epidemias no passado, em vários lugares desse planeta, mas nunca como esta. Como assim? Foram epidemias mais localizadas. Aconteceu na Espanha, aconteceu somente na África, aconteceu somente na Europa. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Nunca uma pandemia parou tanto a economia, o comércio e o estudo. Escolas estão fechadas, tem cidades que voltou a fechar as igrejas e está se alastrando já por alguns meses.
E se está dizendo que até o final do ano não vai ter mais aula presencial, né? Tudo vai ser através da internet. Isso está mudando o mundo. A forma como hoje os governantes estão tentando administrar o mundo é diferente da forma como administrávamos antes da pandemia. A forma como estamos estudando hoje, diferente do que antes da pandemia. A forma como estamos adorando nós como cristãos está sendo bem diferente. Imagina só, né? Tem um grupo de risco que não pode vir na igreja, tem que ficar em casa. E isso faz que só poucas pessoas queiram vir na igreja. E às vezes fico pensando, será que aqueles que não podem vir, a fé está sendo fortalecida? Ou talvez a fé está se enfraquecendo? Bom, o que eu quero dizer é que independente do que for, esses sinais, isso que está acontecendo, está dizendo Jesus, está voltando. A porta da cidade ainda está aberta. E Jesus está convidando você nesse momento a sair de Babilônia. Só que alguém poderia dizer, pastor, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou um cristão batizado, e eu já saí de Babilônia. Portanto, essa mensagem não é para mim. Deixa tirar essa ilusão, talvez, da tua mente. Sabem por quê? Porque cada cristão, mesmo batizado, cada adventista do sétimo dia, tem uma Babilônia particular, personalizada aqui na sua cabeça, da qual também você e eu precisamos sair. A Babilônia talvez dos hábitos mundanos, a Babilônia talvez dos preconceitos, das dúvidas, a Babilônia talvez dos relacionamentos que não são adequados, que não são cristãos, a Babilônia talvez da queixa, da murmuração, a Babilônia talvez da falta de trabalho missionário, né? De testemunho pessoal, não sei qual que é a tua Babilônia. Mas o chamado que eu quero fazer para orar junto com você é, se você está em Babilônia, o Senhor Jesus, assim como disse para Ló, pega a tua família, chama todos os teus familiares e vamos sair de Babilônia. Esse convite Jesus também está fazendo para você hoje. Qual é a tua Babilônia? Não sei. Mas o Senhor Jesus está dizendo, saia. Saia, porque senão você vai ser destruído junto com a tua Babilônia personalizada. Mas se você decidir que nesse momento você quer entregar seu coração a Jesus, se você decidir que nesse momento você quer dizer, Senhor, te aceito como meu único e suficiente Salvador, esse ato será o ato decisivo, será o momento em que nós estamos dizendo, não quero mais Babilônia. Eu quero começar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, eu quero começar a viver uma vida de acordo com os planos que Deus tem para mim. Se esse é o teu desejo, para aqueles que estão aqui, eu quero te convidar a ficar em pé. Mas se você estiver em casa, se você estiver assistindo, talvez junto comigo, eu quero dizer para você, fica também em pé, um pouquinho, aí onde você está, talvez no sofá da sua casa, reunido com sua família, ou talvez para aquele que está utilizando o seu celular, para aquele que talvez está aí junto com amigos, assistindo e pensando talvez um pouquinho, qual é minha Babilônia, da qual eu preciso sair? Eu não conheço. Eu tenho meus próprios traumas, meus próprios complexos, minha própria Babilônia, da qual eu também preciso sair para poder servir melhor ao Senhor. Independente de qual for, o chamado é também para você. Fica em pé e vamos orar juntos, vamos entregar o coração ao Senhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por nos amar e porque teu Santo Espírito nunca desiste de cada um de nós. O Senhor, sabemos que esse mundo é uma Babilônia espiritual, uma Sodoma e Gomorra. E está chegando o momento em que esse mundo, por causa da violência, da iniquidade, da corrupção, da imoralidade, está chegando ao limite da paciência do Senhor. Ao limite, Senhor, da maldade, e Deus já está julgando esse planeta para em breve vir com seus juízos em cima dela. O Senhor, por isso estamos conscientes que precisamos nos preparar melhor
para não ser parte, Senhor, talvez dessa Babilônia. E nós mesmos, de forma individual, precisamos sair da Babilônia desse mundo para ser parte do teu povo, o povo do Senhor, mas também sairmos dessa Babilônia espiritual, da qual também muitos de nós estamos vivendo. A Babilônia dos preconceitos, da mundanalidade, a Babilônia talvez da falta de culto pessoal, da falta da comunhão com o Senhor, não sei. Mas nesse momento aceitamos o convite do Senhor e te entregamos nossa vida, Pai. Perdoa nossas faltas. Tenha misericórdia de cada um de nós e perante o chamado de sair de Babilônia, eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui dispostos a começar uma nova vida, estamos dispostos a começar mais uma vez. Por isso a Ti entregamos nossa vida, perdoa nossas faltas, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, obrigado pelos que estão aqui presentes, foi uma alegria poder ter tido todos vocês aqui. E até uma próxima oportunidade estaremos voltando a fazer uma live aqui. E para nossos amigos em casa, que Deus te abençoe, um grande abraço, onde quer que você esteja, um feliz sábado, que Deus te abençoe.